Olá pessoal, bem-vindos. Vamos continuar a leitura de Marco Aurélio, imperador romano, estoico, filósofo, que nos deixou essa obra de arte, Pensamentos para mim próprio. Paramos na parte 8, quando ele fez uma comparação entre grandes conquistadores, Alexandre César Pompeu, e grandes filósofos, Diógenes, Heráclito, e Sócrates. Continuando aqui diretamente, item 4. Eles não deixarão de cometer os mesmos erros, ainda que rebentasses. Item 5 agora. Primeiro, não te deixes perturbar, porque tudo se passa de acordo com a natureza universal, e em breve não existirás, como já não existem Adriano e Augusto. Em seguida, fixando os olhos na sua tarefa, observa-a bem e, recordando que é necessário ser um homem honesto, fala sem olhar para trás e da maneira que te pareça mais conforme a justiça, mas que a faças de bom humor, com modéstia e sem astúcia. Está claríssimo aqui essa ideia, fixar os olhos na tarefa. E aí eu posso pensar, qual é a minha tarefa hoje? Minha tarefa é ser ser humano. Como é que eu vou fixar essa minha tarefa e agir? Por exemplo, ter a atenção nos meus pensamentos. Os pensamentos estão sempre voando de lá para cá e muitas vezes eles estão voando e querendo tirar alguma vantagem de alguma coisa. Então, se eu tenho uma meta, por exemplo, eu fixo os olhos, como ele diz aqui, na minha tarefa. E é a minha tarefa maior, não é a minha tarefinha pequenininha que eu tenho que fazer. Óbvio que eu tenho que fazer uma tarefa pequena, mas ela está alinhada a um propósito de vida maior. Então, se eu preciso ser coerente, íntegro, honesto, como ele diz aqui, tudo que eu faço tem que estar alinhado com esses princípios. E aqui tem um detalhe: ainda, além de tudo, fazer isso com modéstia, sem astúcia e bom humor. Continua ele, item 6. A natureza universal tem como tarefa transportar para ali o que está aqui, transformá-lo, levá-lo dali para o por algures. Tudo é mutável, mas também tudo é habitual e não há que temer nada de insólito. Os lotes distribuídos são equivalentes, ou seja, fica tranquilo, precisamos saber que existe essa distribuição equivalente de tudo, nada acontece ao homem que não seja próprio do homem, o próprio Marco Aurélio diz isso. Tudo está acontecendo dentro de uma justiça universal, dentro de uma lei que a gente muitas vezes insiste em não ver, e tudo é mutável. A pergunta é: você e eu queremos mudar? Queremos de fato nos transformar? Porque se a resposta for não, eu tenho uma boa e uma má notícia. A má notícia é: querendo ou não, você e eu vamos nos transformar. A boa notícia é que se você ou eu, se quisermos fazer isso, observando tudo isso que o próprio Marco Aurélio deixou, que é muito semelhante a diversas falas que encontramos em outros livros de sabedoria, no budismo, no hinduísmo, no judaísmo, no cristianismo, no islamismo. Se a gente pegar, fixar os olhos, como ele diz aqui, em algumas observações sobre as leis universais, a gente vai ver que ou fazemos, como o próprio Marco Aurélio já diz, ou fazemos ou seremos corrigidos. As transformações elas vão acontecer, a evolução vai acontecer e não tem o que você e eu possamos impedir. O que nós podemos é retardar ou tentar de alguma maneira contribuir para acelerar o nosso passo, sem pressa, sem pausa, mas com constância, com ritmo. Vamos continuar um pouquinho mais. Item 7. A natureza limita os seus desejos a bem seguir a sua via. A natureza racional segue bem a sua via, se na ordem das ideias não dá o assentimento ao que é falso ou duvidoso. Se na ordem dos instintos apenas se entrega às ações úteis à comunidade,
se na ordem das coisas a procurar ou evitar, se apega só ao que depende dela e ama o que lhe foi atribuído pela natureza universal. Esse parágrafo é grande, vou comentar esse pedacinho e aí eu continuo. Ou seja, estamos falando aqui de uma natureza que tem os seus instintos e ele está nos chamando a atenção nessa possibilidade da nossa natureza, além de instinto, utilizar a razão. A razão ela serve para quê? Para pôr ordem nas nossas ideias, para direcionar o nosso pensamento, para abrir um pouco mais a nossa visão e perceber entre o falso ou o duvidoso e perceber com verdade, com vontade, e por isso preciso o amor, porque se eu não tenho o amor que ele diz aqui, que ele diz, ama o que lhe foi atribuído pela natureza universal, se eu não tenho esse amor de saber que eu sou uma pessoa que está aqui, por exemplo, para servir, que eu sou um com o todo, um com todos, se eu não faço disso uma ordem universal em minha vida, se eu não sei que existe como um Deus na minha mente que vai poder me ajudar a escolher dentre tantas possibilidades aquelas que são úteis à comunidade, se eu não faço isso, eu vou fazer o quê? Eu vou me apegar a coisas que não dependem de mim, muitas vezes vou responsabilizar o outro pelas minhas ações, vou procurar muitas vezes evitar fazer aquilo que é bom para o todo, porque pode não parecer bom para mim, e eu me perco dentro deste meu conceito, né, da minha existência aqui, finita, mas tão importante nesse momento, né, porque se não fosse, não estaria vivo, como já disse isso antes. Vou continuar um pouquinho mais do parágrafo. Vou voltar só a frase para pegar o sentido aqui. Se na ordem das coisas a procurar ou evitar, se apega só ao que depende dela e ama o que lhe foi atribuído pela natureza universal. É aquele amor fati. Eu amo o que acontece comigo porque eu sei que aqui tem uma lição que eu posso aprender. Eu amo que aquela pessoa fez aquilo comigo porque eu sei que através daquela coisa que aconteceu, veja, é super difícil isso, gente, e é óbvio que não é assim tão simples, né? Eu tô dando aqui um exemplo básico. Através daquela ação, eu pude perceber, por exemplo, a mentira que eu vivia, eu pude perceber, por exemplo, a falta de coerência na minha vida, e assim sucessivamente, estou dando exemplos aqui quaisquer. Continuando, aquela é uma parte desta, como a natureza da folha é uma parte da natureza da planta, com a diferença que, neste caso, a natureza da folha é parte de uma natureza privada de sentimento e de razão e suscetível de ser entravada. Pelo contrário, a natureza do homem faz parte de uma natureza que não conhece entraves, porque também é inteligente e justa, porque distribui equitativamente entre os seres e em proporção ao seu valor, a duração, a substância, a causa, a energia, o acidente. Mas, atenção, essa equivalência não a encontrarás em todos os casos se comparares lote por lote, unidade por unidade. É preciso comparar globalmente o todo dado a um ao conjunto recebido por um outro. É interessante isso daqui, né? Ele está dizendo que a natureza é sábia, é justa, que cada um recebe o que lhe é de direito e muitas vezes nós ficamos julgando, porque não conhecemos a história completa. A gente, como uma formiguinha olhando para o chão. Imagina essa imagem, né? O ser, essa grande inteligência que ordena tudo, que vê lá do alto para baixo, tem a capacidade de ver, né, a formiga, a grama, a areia, a árvore e vai subindo numa escala e por isso consegue enxergar a proporção de tudo. Nós, pequenininhos, tão pequenos como a formiga, mas com uma razão, uma inteligência capaz de ordenar, capaz de dar luz às coisas, buscar, mas
quando estamos um pouco perdidos no nosso ego, achamos que sabemos tudo, somos arrogantes, e aí ficamos julgando e dizemos como aquela pessoa tão má tem tanta coisa e aquele outro tão bom não tem nada. Como pode uma pessoa tão justa ter perdido um filho logo ao nascer e aquela outra tão má e blá e blá e blá. E ficamos falando como se pudéssemos realmente saber, né, a história completa desta alma, né, aquilo que inclusive ela está aprendendo na dificuldade da perda de um filho e tantas outras coisas. Então, muito cuidado. O que é importante aqui é saber, né, olhar, só para fechar esse assunto aqui, para a nossa natureza, enquanto homem, sabendo que temos essa inteligência e que procuramos aqui o tempo todo ser justos, a nossa parte, né? Colocar realmente ordem nas coisas. E aonde começa a ordem nas coisas? Dentro de nós, com a coerência. Hoje é a palavra da noite. Tô aqui gravando à noite, né? A palavra de hoje é coerência, né? Vou repetir bastante aqui. Vamos continuar amanhã, se Deus quiser. Beijos para vocês, pessoal. Boas reflexões. Pega uma coisinha dessa e olha na sua vida de novo, né? Como é que eu penso isso na minha vida? Realmente eu acho que existe uma ordem? Eu acredito que a cada um é dado o que lhe corresponde? Ou eu acho que o mundo é injusto e que deveria ser de outra forma, né? Para e pensa de fato como é que você está lidando com a sua vida, porque de trás dos seus pensamentos, né, que você não vê, são as causas de tantas coisas que você está vivendo hoje para poder despertar, você e eu, obviamente, né? Beijos para vocês, pessoal. Bye, bye.